Vasco e uma notificação do clube para a 777. Tem as últimas do mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Queria agradecer as boas audiências dos últimos programas e vídeos e pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem também todas as notificações. Combinado? Quero falar agora sobre o Vasco com mais um capítulo da guerra contra a 777. Sim, a associação e a SAF estão em rota de colisão e o último movimento nessa disputa de xadrez foi feita pelo Vasco. O Vasco notificou a 777 por possível descumprimento do acordo, do contrato entre as partes. É que o departamento jurídico do Vasco questiona uma suposta transferência do controle da 777 para uma seguradora norte-americana chamada ACAP. Ainda não há confirmação desse movimento, mas existem uma série de publicações dando conta de que a 777 vai passar a ter um novo dono, no caso, essa seguradora norte-americana. Representantes do Vasco entendem que esse movimento fere a lei da SAF, além de infringir também o contrato entre o Vasco e a SAF. A 777, nesse movimento, precisaria ter comunicado o presidente da entidade, no caso o Pedrinho, o que não aconteceu. E se o Vasco conseguir comprovar que a 777 mudou de dono, que ela passou a ter um outro controlador, o Vasco vai poder, na justiça, pedir o rompimento, a rescisão, o fim desse contrato com a 777. É tudo que o Pedrinho gostaria. Cheguei a contar para vocês no início dessa semana que José Roberto Lamáquia, dono de um patrimônio avaliado em mais ou menos 8 bilhões de reais e dono da Crefisa e da FAM, acompanha muito de perto todo esse movimento, cogitando a possibilidade de comprar a SAF do Vasco caso a 777 vá embora. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, notícia super importante da terça-feira, novo patrocínio Master de 72 milhões de reais por ano, contrato de 115 milhões de reais até dezembro de 2025, muita gente fazendo a conta de 18 meses. Se o contrato foi assinado por agora, a tendência é que esse contrato passe a valer no mês de junho, ou seja, seriam 19 meses, 115 milhões dividido por 19, você chega a 6 milhões de reais por mês, multiplicado por 12, os 72 milhões de reais a qual me refiro. Só tem um detalhe, estou tentando entender quanto desses 115 milhões de reais são em bônus. Não acredito que toda essa grana seja com valor fixo, de qualquer forma, ainda que seja 15% de bônus, que é uma média natural dos contratos de patrocínio com casas de apostas, ainda restariam para o Vasco 61 milhões de reais fixos por temporada, o terceiro maior contrato de patrocínio master do país. Nicola, mas e o Palmeiras que ganha 81 milhões? Não, tá errado. Quem compara os 81 milhões de reais da Crefisa e da FAM com a PixBet, os 85 milhões do Flamengo, os 120 milhões do Corinthians com a VaidBet, está fazendo contas equivocadas. A gente está falando só de patrocínio master. O Palmeiras paga 81 milhões de reais por todo o uniforme. Isso inclui calção, meião, camisa, omoplata, enfim, são coisas completamente diferentes. Concorda, discorda? Usa o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Pesolano vem ou não? A pergunta de hoje é essa. Pesolano vem ou não? Hoje de manhã saiu notícia que estava tudo certo, mas não estava, né? Aquela famosa história, né? Tá tudo certo, ele topou vir, mas aí o clube tem que liberar. Eu recebi informação do Fábio Azevedo que, na verdade, não. O pessoal do Vasco, pelo menos, negou que tá certo com o Pesolano. O que fazer agora? Me fala, ô Barão, porque, cara, realmente é uma situação muito complicada. Tem gente até falando para ficar o Paiva, que eu acho um erro absurdo. Tem que trazer um outro treinador. Acho que a gente já viu o que aconteceu no ano passado, tentando deixar o William, né? Que você acha, ô Barão, que o Vasco tem que fazer? Tem que ir atrás do Pesolano mesmo, cara? O lance é o seguinte, o Pesolano tá lá na... Como é que é o nome lá do time, rapaz? Lá do Ronaldo, na Espanha? Valladolid. Tá lá no Valladolid. Ele chega no Valladolid, o time cai para a segunda divisão, tá? Ele joga uma segunda divisão, faltam acho que 4 ou 5 rodadas para o término da Série B na Espanha. Ele, nesse momento, está classificado para a primeira divisão. Ele está com uma boa margem, deve ter a classificação direta, nem participa dos playoffs lá, já vai direto para a primeira divisão. Agora a pergunta que eu faço a você. Número 1, ele vai deixar, nesse momento, o time quase chegando no objetivo final, que é voltar à primeira divisão? Ele vai deixar o time? Não vai deixar. Com certeza ele não vai deixar. Então o Vasco só contrataria ele só chegaria no Vasco após o término do Campeonato Espanhol.
Então, ponto 1, ele deixaria agora? Não. Se ele deixasse agora, ele é maluco. Ele é maluco. Vai deixar o time na reta final para voltar à primeira divisão do Campeonato Espanhol? Então, não quero ele no Vasco. Por quê? Porque um maluco desse não quero comandando meu time. Que isso, cara? E outra. Vamos lá. Ele está na Espanha, no Valladolid, volta à primeira divisão. Ele vai jogar contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha. Ele vai trocar isso aí? É sério? Que ele vai trocar isso aí para vir para o Brasil, para disputar o Campeonato Brasileiro, no Vasco lutar contra o rebaixamento? A luta contra o rebaixamento ele teve agora com o Valladolid e voltou à primeira divisão. Faltam poucas rodadas aí, ele está com uma boa pontuação para enfrentar os grandes da Espanha. Aí, nesse momento, para usufruir, o que ele vai fazer? Não. Eu vou lá para o Brasil. Coisa de maluco. E maluco eu não quero no Vasco. Então, eu não quero. Porque não é possível que ele faça isso. Eu acho que no momento, o Barão está sendo muito coerente. Largar o Valladolid para vir treinar um time brasileiro não irá acontecer, né? Pelo menos antes dessas 4 rodadas aí. E acho que o Vasco não tem tempo de esperar. Sabe, o Vasco precisa urgentemente de um técnico. Não dá para ficar com um técnico interino esperando acontecer o que aconteceu ano passado, com sei lá quantas rodadas, 12 rodadas, eu acho que o Vasco tinha 9 pontos. E está caminhando para isso, tá? Eu acho que ganha domingo do Vitória, depois toma 2 porradas, Flamengo e Palmeiras, e aí a gente vai chegar a 8 rodadas, a chance de chegar com 12 rodadas com 9 pontos é grande. Eu sou verdadeiro com as pessoas que gostam de mim. Aqui nós somos poucos, Barão. Somos 176 mil inscritos. Somos poucos, mas eu não me permito mentir. Talvez se eu estivesse mentindo aqui na internet, eu já tivesse batido 1 milhão. Se eu tivesse feito tráfego pago, alguma coisa parecida com isso aí. Não é o meu feitio. Se eu crescer, vai crescer porque as pessoas gostam de mim. Então, eu vou falar a verdade. Se as pessoas gostam, ok. Se não gostam, também está tudo certo. Vai seguir um outro canal. Eu acho que o Vasco caminha para isso. Então, o Vasco precisa de um técnico com urgência. Agora, o Pedro Martins trabalhou com ele no Cruzeiro, recentemente. O Pedro Martins foi contratado a peso de ouro, dito pelo Paulo André. Paulo André falou, ele saiu aqui do Cruzeiro para ir para o Vasco porque foi ganhar salário de atacante. Palavras do Paulo André, não minhas. Se o Pedro Martins ligou para o Pesolano e falou, olha, nós temos aqui um projeto, o Vasco vai voltar a ser gigante, o Vasco vai fazer um time foda para as próximas temporadas, e você quer vir fazer parte desse projeto? Eu acho que isso pode seduzir um cara, porque assim como o torcedor do Cruzeiro não estava satisfeito com o Ronaldo, dono da SAF, do Cruzeiro, os torcedores do Valladolid também não. Você que está aí muito próximo sabe, o Valladolid é ioiô. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, naturalmente, na temporada 24-25, o Valladolid ia voltar a disputar para não cair novamente. Então, eu acho que poderia seduzi-lo com um projeto esportivo que eu acho que não vai acontecer. Mas a imagem que o Vasco tem hoje para o europeu também é de ioiô, né? Claro que é. Claro que é. Mas como eles são bravateiros, nós já não estávamos falando de bravata? Como eles são bravateiros, podem contar a história para o Pesolano também. Eu acho que o que mais seduz, cara, quando o Vasco procura um dirigente, um jogador, a acreditar, eles devem fazer um baita DVD daquilo que o Vasco tem de melhor, né? Que é a torcida do Vasco. O cara deve fazer um DVD mostrando a torcida do Vasco recente, não é do passado, não.
do jogo passado, do jogo retrasado, e mostrar, olha o que é o Vasco aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí o cara acredita que o Vasco vai crescer só na força da torcida, né? O que não é uma verdade, mas isso é o que deve seduzir mesmo. Ah, rapaz, eu não sei, porque a princípio sim, ele vai procurar saber com quem está contratando, né? E aí o cara conta a história. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma parada lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver, vou te explicar por quê. E aí, enfim, aí é papo de Mas vendedor. somebody love. Aí é papo de vendedor. Cara... Papo de vendedor. Vai no Chaveco. Você acha que... Vai no Chaveco, Edmundo? Você acha que é só no Chaveco? O cara não. Olha no Google, isso aí não assusta, não? Não, eu não acho que o Valladolid pague um salário vultuoso. Embora seja em euros, eu não acho que ele pague um salário vultuoso. Aqui, não tem coisa melhor do que você ter uma dívida com um clube de futebol. É melhor do que deixar o dinheiro aplicado na conta. A dívida cresce muito mais com multa, com essas coisas todas aí. Então, às vezes o cara está a fim de fazer uma poupança, né? Apesar da notícia de que o Vasco paga em dia, né? Não tem nenhum salário atrasado desde a entrada do 777. Eu sou honesto para dizer as coisas boas e as coisas ruins, né? E aqui se paga muito para técnico. A gente sabe disso. Nós temos um técnico no Brasil que é um dos maiores salários do mundo. Só perde para o técnico do Manchester City, acho que ganha do técnico do Real Madrid. E perde para os técnicos que trabalham na Arábia. Entendeu? Cara, o Lineker hoje, lá na hora do Vasco, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele se mostrou preocupado com o seguinte: o Vasco contrata o Pesolano, faz uma proposta para ele, uma proposta milionária, em um contrato de 3 anos. E aí, o que o técnico pensa? Caramba, contrato de 3 anos, com esse valor milionário, realmente é uma boa, porque eu fico lá 1 ano trabalhando mal e saio com uma bolada. E o Flamengo teve muito isso, né? Teve muito treinador que o Flamengo contratou pagando uma bolada, o cara ficou pouco tempo, foi embora e levou o dinheiro dele, que está na rescisão contratual. Então, ele estava muito assustado e chamou atenção para isso, que o Vasco pode estar se transformando num clube em que o profissional chega já pensando na multa rescisória, já pensando em ser demitido para pegar aquela bolada. Porque fazer um contrato de 3 anos no Vasco é muito difícil. Em qualquer clube brasileiro, né? É muito difícil que você cumpra esse contrato de 3 anos. Você conta nos dedos aí os clubes que têm técnico mais de 3 anos. E aí o cara estaria aceitando essa proposta do Vasco, já pensando em ser demitido para ir embora com esse bolão de dinheiro aí. Tem o próprio Ramon Dias, né? Pode ser que saia com uma bolada de 30 milhões aí, né? Enfim, depois da renovação dele, a multa foi bem alta, vamos ver. Mas aí, por exemplo, o Edmundo e Baran, beleza. O Pesolano, tem muita gente falando aqui, pô, mas estão falando que não vem, estão falando que isso aí é uma notícia furada, etc. Que seja uma notícia furada. Teria que vir para trazer agora, nesse momento, que eu acho que não pode demorar muito. Tem que ser um Luxemburgo, tem que ser, de repente, tentar seduzir o próprio Mano Menezes, né? Que faz tempo que não faz um trabalho bom, sim, mas, cara, é um cara que conhece o futebol brasileiro, né? Sabe da grandeza do Vasco da Gama. Eu acho que vai ter que ser por aí se não vier o Pesolano, né, Edmundo? Criou-se uma cultura no Brasil que quando você traz um estrangeiro, você não erra. E eu penso completamente diferente. Tem mais erros com a chegada dos estrangeiros aqui no Brasil do que você contratar um treinador conhecido, né? Aqui no Brasil ele pode até estar ultrapassado, mas eu acho que ele tem mais chance de fazer um bom trabalho porque ele conhece do mercado nacional, embora tem muita gente ligada no futebol brasileiro, porque hoje os valores que se pagam aqui são gigantescos, né? Tem times na Europa que não pagam isso, não pagam o que os times brasileiros estão pagando. Mas, enfim, eu acho, o Gui, que essa decisão pelo Pesolano
ela é mais simples e mais rápida. O Pedro Martins dizendo, cara, trabalhei com ele, ele é bom, vamos trazer ele. Entendeu? Ninguém quer muito quebrar a cabeça, porque eu acho que você tem que entrevistar o técnico, você tem que perguntar, o técnico tem que te questionar quais serão as contratações, o técnico tem que perguntar como é que é a estrutura do CT, porque o técnico também o técnico que vier para trabalhar de verdade tem que ter essas preocupações. Quem vier só preocupado com o salário e com a multa pós-demissão também não me serve. Mas quem é da bola? Me fala, quem é da bola que comanda o Vasco hoje? Para saber dessas coisas. É tipo assim, Baran, não sou aqui nenhum fodão na bola, não, mas quem ensina o Ryan a finalizar? Para que ele seja lapidado e, ao invés de vendê-lo daqui a alguns meses por 10 milhões de euros, vender ele por 50 milhões de euros. Como está fazendo, como fez o Flamengo ali atrás, como vai fazer o Palmeiras, como vai repetir o Palmeiras agora com o Estevão, né? Quem entende da bola? Quem é da bola? Para lapidar um diamante e vender ele mais caro? Não tem, cara, não tem. Muito pelo contrário, o Josh não vinha ao Brasil há um ano, ele veio aqui, ficou 2 dias, teve uma reunião com o Ramon Dias e falou, quero que bote os meninos. Ele não está nem aí se os meninos estão prontos ou não. E aí, no jogo seguinte, quem estava lá no intervalo? O JP e o Ryan. O Ryan não tinha jogado nenhum jogo no ano. Aliás, tinha jogado quando o Vasco estava na pré-temporada lá no Uruguai. Então, cara, está muito, 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 muito errado. Esse negócio chamado futebol, ele é muito difícil de fazer, né? E é muito difícil para quem é do ramo. Para quem não é do ramo, é quase que impossível. Eu acho que o Vasco tem que procurar um técnico, primeiro que já conheça o elenco do Vasco, já conheça os adversários do Vasco, já conheça o futebol brasileiro. O Vasco não tem tempo para o técnico começar a conhecer, saber qual se adaptar. Não há tempo mais para isso. Não há tempo para isso. O Vasco tinha que procurar um técnico que já estivesse no Brasil, conhecedor do elenco. O Edmundo falou, né? Entrevistar o cara fazer as perguntas. Primeira pergunta é, amigão, você conhece o time do Vasco? Ah, não conheço. Dá uma olhada aí e me diz, até hoje à noite, o que tu pensa desse time. Se você acha que pode melhorar ou não. Se o cara vier, olha, dá para melhorar sim, com 5 reforços. Não rola, porque a janela está fechada. Não tem condição. Então tem que ser quase com um milagreiro. Eu não pensaria nesse momento 2 vezes, tá? Eu iria de Vanderlei Luxemburgo. Talvez o último bom trabalho... Não, no Vanderlei. O Vanderlei tem mais energia. Passou por isso no Vasco. O Vasco tem uma dívida com o Vanderlei, eu acho, sabe? O último bom trabalho de um técnico no Vasco talvez tenha sido o Vanderlei Luxemburgo. A torcida vascaína, dê a sua opinião aí neste vídeo. Qual o técnico ideal você acha aí que deveria vir para o comando do Vasco da Gama, né? Qual seria o técnico aí que chegaria no Vasco e botaria a casa em ordem para o Vasco voltar brevemente, né? E rapidamente às vitórias no Campeonato Brasileiro e conseguir, né? Aí uma boa colocação na competição e sair dessa zona de sufoco ali, que é a zona de rebaixamento, né? O Vasco vem aí nos últimos anos sempre ali flertando com a zona de rebaixamento e jogando a 2ª divisão, né? Uma coisa aí que vem atrapalhando muito a imagem do Vasco, né? Então o Vasco precisa aí de um cara que chega e bota ordem na casa, sendo que essa situação aí com a 777, que cada vez mais aparece confusão em cima de confusão, né? Ninguém sabe quem manda, quem desmanda e fica complicado ao Vasco a gente entender que o Vasco vai subir e
sair dessa zona desconfortável, né? Então dê sua opinião aí, o que você acha disso, o que espera aí do Vasco da Gama buscando um treinador novo, se deve manter aí um interino por mais um tempo, né, até o término da temporada. Deixa aí sua opinião, né? Se inscreve no canal ainda se você não é inscrito, ative as notificações e deixa aquele like também, valeu?